Eu quero provocar o Hugo agora para a gente conversar sobre o tema dos últimos dias, desde domingo, dia 18, quando o presidente Lula, lá na Etiópia, no final já da sua visita ao Egito e à Etiópia, depois da reunião da União Africana, né? Depois da reunião da União Africana, falou sobre a situação na Palestina. Aliás, ele falou durante toda a sua viagem, todas as vezes que o presidente Lula teve a palavra, em todos os eventos, se fossem os bilaterais e os conselhos, as reuniões que ele participou, ele falou sobre a questão da Palestina, e isso tem repercutido muito por conta da associação que o presidente Lula fez a outro momento histórico, que foi da Alemanha nazista e da perseguição de Hitler aos judeus. Ontem, eu queria trazer, para contextualizar, achei importante, hoje nós mostramos aqui, Hugo, a fala do chanceler de Israel no Twitter, atacando o presidente Lula frontalmente. Então, eu queria trazer aqui a repercussão com o nosso chanceler, o chanceler brasileiro, o Mauro Vieira, em que ele fala que uma chancelaria dirigisse dessa forma a um chefe de Estado de um país amigo, né? O presidente Lula é algo inaceitável, fala revoltante. Ou seja, uma chancelaria recorrer sistematicamente à distorção da declaração e sentimos... Ai, peraí, deixa eu ver aqui, tá ruim para ler. E uma chancelaria recorrer sistematicamente à distorção da declaração em mentiras e ofensas é grave. É uma vergonha, uma vergonhosa página da história da diplomacia de Israel, com recurso à linguagem chula e irresponsável. Então, o chanceler ele reagiu de uma forma bastante forte, e que não é muito nem o habitual, né, do Mauro Vieira. Ele é tido como um chanceler bastante contido, comedido, e queria trazer também outra fala que repercutiu na Câmara, no Senado. Ontem, na Câmara e no Senado, houve várias falas, mas chamou a atenção o Pacheco, né, o presidente do Senado, querendo convocar o presidente Lula para pedir desculpas, uma coisa totalmente sem propósito. E essa fala do Omar Aziz aqui ontem repercutiu bastante. Ela tem se mantido calada em relação a isso, e Vossa Excelência trouxe à tona esse assunto. Me tipifica o que está acontecendo lá, com a morte de 10 mil crianças e mulheres, e até agora, quantos terroristas, que são terroristas, sim, do Hamas, foram mortos ou presos pelo Estado de Israel, pelo governo sionista de Israel. O povo judeu é uma coisa, que todos nós respeitamos, não confunda o povo judeu com esse governo de direita sionista de Israel. Não confunda. Ao povo judeu, todo o nosso respeito, a nossa solidariedade com o que aconteceu. Agora eu quero que Vossa Excelência me tipifique o que está acontecendo lá hoje. E depois eu vou falar sobre esse assunto e vou lhe colocar quem é que fez a Al-Qaeda, quem é que fez o Hamas, para estar acontecendo o que está acontecendo hoje. Quem está por trás de tudo isso? Então, presidente, as palavras do presidente Lula em solidariedade, em vivenciar, em olhar o que está acontecendo, Vossa Excelência me tipifique 30 mil vidas mortas, que nem morreu 700 mil pessoas no Brasil, e eu não vi nenhum histerismo na internet por parte da direita, por parte de alguns, nem por parte desta casa. Nem por parte dessa casa. Me tipifique o que é que matar 30 mil inocentes. E quantos terroristas foram mortos com esses ataques e tirar 1 milhão de palestinos. Dizer, vocês saiam daqui, vão para o gueto. Saiam daqui, porque nós vamos atacar. Me tipifique o que é isso. Não tem o que se comparar realmente com o Holocausto. É impossível. Até agora, o presidente Lula nunca abraçou uma deputada nazista, neta de ministro. E a direita quietinha. Vossa Excelência falou agora de um cara que morreu na Rússia, que andava com a suástica nazista. Ou vocês não sabem disso? Então, presidente, antes de Vossa Excelência falar e fazer essa reprimenda ao presidente Lula, aí não dá, presidente. E depois eu vou falar como filho de palestino, mas que fui solidário
ao povo de Israel, ao povo judeu, quando o governo anterior recebeu uma nazista às escondidas. A Federação Israelita me mandou uma parabenização porque eu me posicionei. Mas tem senador, deputado, ministro do governo anterior que não ficou histérico, como eu estou vendo essa histeria toda. Então, eu não trouxe esse assunto à baila, porque é um assunto muito delicado. Mas Vossa Excelência fez questão de trazer. E nós vamos discutir essa questão. Hugo, foi preciso o Omar Aziz dar essa resposta para o Pacheco? O que você está achando dessa repercussão internamente aqui no Brasil? Algo que, bom, na minha opinião, acho que também do Felipe, a gente tem discutido aqui na Fórum, muito insensado pela imprensa brasileira, né? Numa forma de atacar o presidente Lula também. Olha, a resposta do Omar Aziz foi boa e ainda moderada, perto do que aconteceu na Palestina, porque, veja bem, todo o contexto da Palestina se dá num sentido que Gaza já era um lugar cercado antes de tudo isso acontecer, e toda, digamos, as expressões políticas da Palestina, democráticas e pacíficas, foram desmoralizadas por Israel, que não cumpriu os acordos de Oslo há 30 anos, que eram acordos, inclusive, mais favoráveis a Israel do que aos palestinos, e nem assim foram cumpridos, e no pouco que ia ser cumprido, a extrema-direita de Israel matou o então primeiro-ministro de centro-esquerda, e aí a gente chegou na atual situação. O Hamas, ele se afirmou num contexto onde as forças pacíficas da Palestina foram desmoralizadas pela ação de Israel. E sempre houve um grau de trabalho do governo israelense em dividir os palestinos para conquistar. E, na verdade, os jovens, boa parte da população de Israel e até da Palestina apoiou o Hamas por conta da situação dramática que os israelenses os submeteram. É sempre bom pontuar isso. O discurso do Omar é um tipo de discurso, digamos assim, centrista até a respeito do que aconteceu, de falar Israel criou o Hamas. Não é que Israel criou exatamente o Hamas. Israel tornou o Hamas uma força e o Hamas se impôs por conta do estado de guerra que já era anterior ao 7 de outubro. Mas mesmo para quem está mentindo, e a nossa mídia tem mentido duramente a esse respeito, de que era tudo uma maravilha ali antes do 7 de outubro, a resposta de Israel não é apenas desproporcional, como completamente indevida. A resposta desproporcional é se alguém me dá um soco, eu dou um tiro. Agora, se eu dou um tiro em uma outra pessoa, ou na mãe da pessoa, ou no vizinho da pessoa, isso não é resposta desproporcional. Isso é uma resposta bárbara, insana, uma punição coletiva, porque o ser humano, infelizmente, ele guerreia, né? Nos confins da Amazônia, até a Europa, até a Ásia, o que é comum à humanidade é ser um guerreiro. Nós guerreamos, infelizmente. Agora, o que diferencia a barbárie da civilização são as regras de guerra. Se o direito de guerra não é obedecido e não é velado, como Israel não tem respeitado isso, nem o direito humanitário, aí você tem um cenário onde tudo sai do controle. Então, isso é bobagem, se você é mais forte, você age, só que às vezes você é o mais forte numa relação, às vezes você é o mais fraco. Se prepondera a lei do mais forte, que não é lei nenhuma, na verdade, todo mundo está em risco. Esse que é o problema quando Netanyahu faz isso. E a própria oposição de Israel concorda e embarca em torno dele, você tem um cenário que qualquer horizonte de segurança para toda a humanidade está em xeque, inclusive para Israel. Então, a resposta do Omar Aziz foi até moderada, que era para se esperar dele, mas a gente tem visto, né, Ana, né, Felipe, desde o começo dessa crise, que a esquerda tem se acovardado, né? Algumas poucas vozes se levantam, são perseguidas, mas você vê que a base da esquerda está sensível a isso. O Breno Altman tem sofrido uma perseguição. Vejam vocês como isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com o interesse nacional de um país, porque o Breno Altman, que é um cidadão brasileiro judeu, está sendo perseguido judicialmente. Mas, ao mesmo tempo, hoje o Breno vai em qualquer coisa, lota. Porque a base da esquerda, e a base da esquerda brasileira é melhor, sempre foi melhor que a dirigência dela,
sobretudo a dirigência média, isso não é de hoje, a base está sensível a esse tipo de coisa, porque está todo mundo vendo a barbaridade. E o Lula, cujo grande talento é ser um homem do povo, expressar o que o povo pensa, expressar essa brasilidade, o Lula foi lá e tocou na ferida. Que ninguém queria falar disso, porque se grande parte da população de Israel é descendente de pessoas que foram perseguidas e massacradas, por outro lado, o Holocausto ter acontecido só aumenta a responsabilidade de Israel do ponto de vista humanitário, só aumentaria a responsabilidade de Israel em relação ao direito internacional. E, na verdade, a extrema-direita de Israel inverte isso como se a humanidade tivesse uma dívida com Israel para lhe dar um cheque em branco para eles fazerem o que eles querem. 30 mil mortes civis, mais de 10 mil crianças mortas, isso é inadmissível. Você discutir a limpeza étnica de uma população que vai ser empurrada para um deserto, é disso que a gente está falando. E o pior dessa guerra não aconteceu. O Lula antecipou o pior da guerra, porque tem uma ação planejada para o 10 de março, que é o início de uma data sagrada para o Islã, que é quando começa o mês sagrado, que é o Ramadã. Tem uma população que está acossada num lugar chamado Rafah, a faixa de Gaza já é pequenininha, o norte foi bombardeado, o centro foi bombardeado, todo mundo foi empurrado ali para o sul. E, na verdade, Israel quer que o Egito abra a fronteira. Mas mesmo abrindo, vai ser um desastre total e completo. Então, se morreram 30 mil pessoas até aqui, muito provavelmente pode morrer mais 30 de uma vez só ao longo do mês de março, numa data sagrada para os muçulmanos de todo o mundo, que seria como mais ou menos o Natal para os países de tradição cristã, como o Brasil. Então, é disso que a gente está falando, por isso que a fala do Lula, inclusive, antecipou a fala de grandes aliados americanos, como o príncipe herdeiro do trono britânico, o príncipe William, como o Papa. O Lula sabe muito bem o que ele estava falando ali, respaldado pelos países da União Africana. Antes ele tinha falado com a Liga Árabe, foram 2 reuniões, uma no Egito, a outra em Addis Abeba, na Etiópia, que são 2 países aí, como a gente sabe, milenares. E o Lula teve apoio de muita gente no outro dia, inclusive colocou essa questão. O que Israel está polemizando? É para jogar cortina de fumaça. Como foi no caso da discussão sobre a liberação dos brasileiros, que eles não queriam liberar lá de Gaza, e quando eles liberaram, surgiu aquele subterfúgio que eles próprios admitem que foi uma ação da inteligência israelense usando a Polícia Federal Brasileira para prender aqueles cidadãos brasileiros acusados de terrorismo. Supondo que o Hezbollah, que é um partido e um braço armado, ia fazer algum atentado no Brasil com uma mentira deslavada, que ninguém acredita nisso, que não tinha nada, nada foi comprovado. E brasileiros que nem sequer falam árabe, nem sequer falam persa, nem sequer são muçulmanos, nem sequer são muçulmanos xiitas, eles foram presos com uma acusação grave como essa, os caras não sabiam nem o que é o Hezbollah. Entendeu? Israel fez isso, Israel admitiu. E naquele momento o Ministério da Justiça mereceu todas as críticas, porque o Ministério da Justiça foi fraco em cair nessa narrativa, porque não era uma cooperação judicial e policial, era a inteligência de um país estrangeiro em guerra que nem sequer tem a obrigação de falar a verdade. Então a gente já viu essa brincadeira acontecer e a gente está vendo uma ofensiva de Israel também, porque o lobby israelense, materializado no seu governo atual, tem relações carnais com o bolsonarismo. Então, eles estão numa disputa pelo Brasil também. Por isso que essa disputa esquentou da parte deles, sobretudo. O Netanyahu não tem agido só como um líder estrangeiro de extrema-direita. Ele é uma pessoa que tem feito incidência no Brasil. Incidência no Brasil do lado do Bolsonaro. E a tal da oposição liberal de Israel está apoiando Netanyahu nesse exato momento e defendendo medidas bárbaras iguais. E muita gente que, inclusive, criticava Netanyahu no Brasil, criticava Bolsonaro, está aí apoiando Netanyahu. A própria mídia brasileira, e eu vou falar nomeadamente aqui das organizações Globo, se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, com apoio do Netanyahu, dessa rede, a Globo ia ter sido fechada, meus caros. A Globo sabe muito bem do risco que ela correu. E agora, por qualquer tipo de compromisso ou debilidade intelectual, a Globo está lá atacando o Lula. Sabe o que a Globo está fazendo? Está dando um tiro no próprio pé. Porque se o Netanyahu conseguir fazer o que ele quer, e eles vão vir para as cabeças aqui no Brasil, e ou a gente cerra fileiras, ou o governo vai ser derrubado, inclusive com a covardia de uma parte da esquerda, o que vai voltar é o Bolsonaro, sim,
E boa parte dessa mídia que está aí atacando o presidente Lula de forma mentirosa, sendo o governo brasileiro sofrendo um ataque mentiroso de um país estrangeiro, os caras tomando o lado do país estrangeiro, tá? Esses caras vão se ferrar, porque a gente sabe muito bem o que o Bolsonaro pensava da Folha, o que o Bolsonaro pensava da Globo. É isso que está em jogo. A base que está vendo a gente aqui, ela sabe mais disso do que certos campos aí da direção dos partidos de esquerda no Brasil. Agora, a gente vai depender, se a gente depender do Felipe Neto, do Omar Aziz, a gente está ferrado também. Agora, ou a base vai lá e se mova, porque o que eu tenho visto, assim, não é estrutura partidária, mas, por exemplo, a CUT está lá falando MST, está falando alguma coisa, tem mantido uma posição. Agora, o que a gente precisa é de direção partidária. Direção partidária tendo uma linha clara e certa, porque o estrago vai vir, a pancada vai vir. E ao contrário do que alguns burocratas aí imaginavam, não adiantava fazer a tática do avestruz de enfiar a cabeça no buraco, porque, na verdade, esse povo já estava operando aqui antes. O programa de espionagem da ABIN, que estava todo mundo discutindo aqui, a BIM paralela, era a BIM paralela em parceria com quem? O First Mile, que era o programa que foi utilizado para espionar os brasileiros, que país era? Então, isso é sério. Isso é sério. Agora, se você tem uma tergiversação dessa, das instâncias de imediato, segundo escalão e terceiro escalão da burocracia dos partidos de esquerda, o governo vai ser derrubado. E aí vai todo mundo perder. Então, tratem de se mover.